Bom dia. Em destaque, uma entrevista com o selecionador nacional de handball, Jorge Rito, passa em revista a participação de Cabo Verde no Mundial de Handball que terminou para a seleção de Cabo Verde. Pela segunda vez consecutiva, há um jogador cabo-verdiano na lista dos melhores marcadores. Ele fala no Jornal do Desporto ainda com handball. O handball nacional de luto. Morreu o presidente da Associação Regional de Santo Antão. Nesta edição ainda, o xadrez e os preparativos para a Taça de Cabo Verde. Já nos habituou com sacos de golos em diferentes competições, seja nos clubes, seja com a seleção nacional, e desta vez já aumentou os números, 41 golos em 6 jogos no Mundial de Handball. Falo de Délcio Pina. Dedé, o cabo-verdiano, está entre os 5 melhores marcadores deste campeonato do mundo. É uma matéria à qual vamos regressar mais à frente e com a oportunidade de escutar o jogador aqui no Jornal do Desporto, mas por agora, palavra ao selecionador nacional. 3 dias após Cabo Verde ter encerrado a sua participação no Mundial de Handball 2025, Jorge Rito acedeu fazer um balanço à RCV desta presença em mais um campeonato do mundo. Antes de mais, uma experiência que foi marcante. É algo marcante na carreira de qualquer um. Eu tive a oportunidade e o privilégio de estar à frente da seleção de Cabo Verde neste Mundial. Conseguimos esta presença, eu diria, com um bom desempenho na CAN do ano passado. E, portanto, com todo o mérito, nós estivemos a jogar com as melhores seleções do mundo durante estes praticamente 10 dias em que estivemos no Campeonato do Mundo na Croácia. Em 6 jogos, 3 na fase preliminar e outros 3 na ronda principal, Cabo Verde ganhou 1 e perdeu 5. Teve o mesmo desempenho da edição de 2023. A seleção conseguiu o objetivo que havia definido. Assumimos que queríamos passar ao main round. Portanto, tendo no nosso grupo seleções tão fortes como a Eslovénia, como a própria Islândia, era difícil nós pensarmos passar o main round ganhando pontos a estas seleções, mas tínhamos a obrigação de ganhar a Cuba e foi isso que nós fizemos. A vitória frente à Cuba por 38-28 fica na história. É o resultado mais desnivelado que Cabo Verde já conseguiu no Mundial. Por outro lado, a seleção nacional traz deste campeonato do mundo um outro recorde, mas negativo. A derrota com a Croácia por 20 golos de diferença é a pior que a seleção nacional já teve em todas as competições internacionais. Jorge Rito relativiza os números. Não, isso vale o que vale, vale o que vale. Eu nem gosto de fazer muitos comentários sobre isso, porque se nós tivéssemos perdido 20 golos com a Croácia, mas tivéssemos conseguido a melhor classificação de sempre, se tivéssemos ficado em 20º lugar, logicamente que isso não teria qualquer impacto. Agora, o que é que aconteceu nesse jogo com a Croácia? Primeiro, nós perdemos o guarda-redes no jogo anterior com a seleção a seleção de Cuba. Pronto, tivemos um guarda-redes que fez 3 defesas, portanto isso não ajuda durante os 60 minutos. E depois, como eu disse, apanhámos uma seleção da Croácia que vinha de uma derrota, ou seja, nós fizemos uma primeira parte muito fraca, nós na primeira parte já estávamos a perder, penso por 10 golos também, mas isso é um dado de análise, tal como não dou relevância especial ao facto de termos ganho por 10 a Cuba. Portanto, se tivéssemos ganho por 1, nós teríamos passar ao main round, e esse é que era o objetivo. A seleção nacional enfrentou pelo menos 4 seleções de topo do handball mundial, casos da Croácia, Egito, Eslovénia e Islândia. Apesar da qualidade destes adversários, ficou na retina a grande quantidade de perdas de bola, turnovers por parte da equipa cabo-verdiana. Para o selecionador, esse problema resolve-se com mais rotina de jogos internacionais. Uma coisa é um jogador remata a baliza e o guarda-redes defende ou a bola vai para fora, dá muito mais tempo a fazer a recuperação defensiva do que se eu fizer um mau passe e se o defesa interceptar. Portanto, isto é praticamente o gol certo. E estou a referir-me a este nível de turnovers, ou seja, de perdas de bola às vezes infantis. E isso só se consegue resolver com mais presenças nestes jogos, com mais competitividade, com mais contactos internacionais e também com mais treino, obviamente. Portanto, isso não é uma coisa que resolva de um momento para o outro, sabendo que quando jogamos contra grandes equipas, a pressão do outro lado é muito maior, ou seja, a qualidade defensiva é muito maior,
e é natural também um número muito maior de turnovers. Jorge Rito, o treinador português que orientou a seleção de Cabo Verde no Mundial Croácia, Noruega, Dinamarca 2025. Antes já tinha estado com a equipa nacional no Campeonato Africano 2024 no Egito. Com o término da participação cabo-verdiana neste Mundial, cessa o contrato entre Jorge Rito e a Federação Cabo-Verdiana de Handball. Como sabe, a Federação de Cabo Verde de Handball faz contratos comigo até final das competições. Portanto, terminei a minha ligação com a Federação Cabo Verde de Handball depois do último jogo do Campeonato do Mundo. Portanto, a partir de segunda-feira, eu deixei de ter o vínculo com a Federação de Cabo Verde de Handball. Portanto, agora também fico à espera, se surgir o convite, de alguma coisa que possa dizer a Federação de Handball de Cabo Verde. Porque neste momento já não tenho vínculo com a Federação. E desejará continuar à frente da Seleção Nacional? Sim, eu gostaria de continuar, porque isto é um trabalho que não acabou, um trabalho que tem que ter continuidade por mim ou por outro treinador, porque é importante que Cabo Verde continue nos grandes palcos, continue por aquilo que eu fui falando com os dirigentes da Federação Internacional, a dar uma boa imagem internacional do handball africano e, portanto, toda a gente quer realmente ajudar Cabo Verde a continuar a estar nestes palcos. Portanto, eu sou uma peça dessa engrenagem e, se puder ajudar, eu estou disposto a continuar a ajudar. Jorge Rito, selecionador que esteve com Cabo Verde no Mundial e agora cessa funções e fica à espera de um convite da Federação Cabo-Verdiana de Handball para continuar. Para já está disponível. A Federação Internacional de Handball chama-os de Scoring Machines, as máquinas de fazer golo. São os jogadores que mais golos fizeram nos 6 primeiros jogos do Campeonato do Mundo. Entre eles está Délcio Pina. Com 41 golos, o lateral cabo-verdiano é o 5º melhor marcador das 2 primeiras fases do Campeonato do Mundo. Não é para qualquer um. Dedé, explica. É trabalho, Zé. É trabalho. Agora que o papai é um trabalho, um grupo que está trabalhando dentro, que está dando mais moral e que está incentivando mais. Você também lança, está fazendo um passe, tem que ver que ele tem que chuta, vou eu sei uma função que ele chuta, muda a marca sempre. Então um gajo apanha aquele moral e começa a cumprir aquilo que está mandando, que o central está mandando. Já no Mundial anterior de 2023, Délcio Pina tinha ficado entre os melhores marcadores, com 29 golos. Agora aumentou os números de forma exponencial. Marcas que orgulham o jogador de 32 anos. É números próprios que está motivando. Está mais motivado para jogar, Zé. Para fazer aquilo que mais gosta. Da criação mundial, já está com 32 anos, está a esperar mais 2 mundial. Não está a apanhar para a seleção, não está a apanhar para isso, já está aposenta já de seleção. Délcio Pina espera vir a participar em pelo menos mais 2 campeonatos do mundo e continuar a deixar sua marca. Apesar dos 41 golos no Mundial deste ano, o lateral natural da cidade da Praia considera que podia ter feito ainda mais no plano individual. Não, e em prestação individual ainda foi claro, nunca tive cima muita crescimento, muita trabalho na clube ou trabalho e me soube, mas é em grupo e mais tem que cumprir que esse que o treinador tem que fazer, o central tem que fazer, de vez em quando, o central está a fazer, você faz aquilo, você faz aquilo, bem, faz aquilo que você faz, quando fica preso na tudo coisa que nós não está a querer fazer para bom. Você não está a fazer aquilo, mas foi bom, foi fixe e não espera mas próximo mundial e devem ser mais daquele ano ali. Dedé, como é conhecido o jogador, joga atualmente no Marítimo da Madeira, que atua na primeira liga portuguesa de handball. O atleta ainda não decidiu sobre o seu futuro, mas não esconde o desejo de ter outras experiências. O processo de renovação já pediu ali e não quer resposta, não quer nada, mas não espera mais à frente, não toma uma decisão final de minha destino, minha carreira. Eu gostava de conhecer outra cultura, fazer outras coisas, aquele é sonho de cada jogador. Se o Bata tem uma oportunidade, Bata tem chance de conhecer e outras culturas, vai para outros países, é bom para o currículo, e não só,
é aquele que você trabalha, mas não manda é aquele que você planta, é aquele que você colhe. Se você planta agora, se tem uma maçã, tem que colher uma maçã em qualquer lado. Délcio Pina, 41 golos, está entre os 5 melhores marcadores da fase preliminar e main round do Mundial de Handball, que ainda decorre na Croácia, Dinamarca e Noruega. Ora, o selecionador Jorge Rito diz-se muito feliz com os números conseguidos pelo Délcio no Mundial. Desde o anúncio do... Não é a matéria que queríamos ouvir, mas sim o selecionador ainda de handball a comentar o facto de Délcio Pina ter estado entre os 5 atletas melhores que mais golos fizeram durante o main round do campeonato do mundo. Bem, vamos avançar para outras matérias, já que não está sendo possível colocar este som na... Vamos ainda continuar com o handball, mas dando conta de uma outra situação, desta vez mais triste. Faleceu na terça-feira, ontem, em São Vicente, o presidente da Associação Regional de Handball de Santo Antão, Betson Ferreira. O dirigente desportivo não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente ocorrido na segunda-feira na estrada que liga Porto Novo à região norte da ilha, Porto Novo Janela. A morte de Betson Ferreira, aos 32 anos, deixa um vazio enorme na comunidade desportiva da ilha, conforme nos conta a Teresa Pinto. Desde o anúncio do falecimento de Betson Ferreira, mensagens de pesar têm chegado de várias entidades desportivas e instituições de ensino de diferentes regiões de Cabo Verde, todos destacando o seu contributo para o handball e o desporto nacional e para a educação. Betson Ferreira era natural do Concelho do Porto Novo e professor no Liceu Januário Leite, no Paúl. Era igualmente o presidente da Associação Regional de Handball de Santo Antão e amplamente reconhecido pelo trabalho incansável e pela dedicação à modalidade, conforme defende Joari Nopre, um dos impulsionadores do handball na ilha. Era aquele gajo que alquei no handball de paraquedas, mas nós não dá graças a Deus para nos últimos anos ter tido Betson Ferreira como presidente da Associação de Handball de Santo Antão, uma pessoa espetacular, sempre bem organizado, de idealizar seja atividade e de concretizar seus planos de atividade. E é uma grande perda para a comunidade desportiva de Santo Antão e não só, de Caritac mesmo a nível nacional, porque o que ele está a representar para nós handball é algo que nunca antes visto. José Candeias, dirigente de handball, também lamentou profundamente a partida de Betson Ferreira, destacando o impacto do seu trabalho. Uma profunda tristeza. Betson foi um presidente que não teve é que correr atrás, conseguir organizar de tudo o handball em Santo Antão. Um presidente sempre presente, um presidente dedicado à causa e um presidente que teve junto das equipas sempre quando equipas saem fora para representar Santo Antão. O sentido da dedicação e organização é ainda enaltecido por este dirigente. Prova que nessa época desportiva Licim já tinha feito a apresentação da Assembleia de Contas e de tudo, clubes, já tinha reunido clubes, feito a calendarização das provas. É a primeira vez que Santo Antão começa provas para escalão de formação. Por causa do falecimento do presidente da Associação de Handball de Santo Antão, os jogos a contar para a segunda jornada do campeonato Sub-19, que deveriam acontecer no próximo fim de semana, ficam adiados. Jornalista Teresa Pinto. A Federação Cabo-Verdiana de Xadrez, em conjunto com as associações regionais, vai organizar a Taça de Cabo Verde entre março e maio. A informação é avançada à RCV pelo presidente da Federação, Francisco Carapinha.
fizemos pela primeira vez em 2021, portanto foi uma forma que nós arranjamos para as associações voltarem às competições presenciais após a pandemia e, portanto, estamos a realizá-la de 2 em 2 anos. Portanto, fizemos em 2021, 2023 e agora 2025. A data é assim, nós temos previsto durante o mês de março fazer a fase de apuramento e depois de 1 a 4 de maio fazer a final. Portanto, isto é uma competição que é por eliminatórias, portanto, funcionará por eliminatórias, cada jogador fará 2 partidas com o seu adversário, uma com brancas e outra com pretas, e portanto será eliminar, passará para a fase seguinte o jogador que vencer essa eliminatória, digamos assim. Francisco Carapinha adianta ainda que na fase de apuramento cada associação deve organizar em conjunto, aliás, com a Federação, uma competição presencial para apurar o seu representante na fase final. Eu fico contente porque o Délcio é um atleta. Mas estamos a ter problemas, não é o som, é este som de Francisco Carapinha que vamos recuperar a propósito da taça xadrez. Ele que diz que na fase de apuramento cada associação deve organizar uma competição presencial para apurar o seu representante na fase final. A ideia desta competição, portanto, é uma competição que tem 2 fases, uma fase de apuramento e outra fase final. Portanto, na fase de apuramento, as associações, portanto, organizam as suas competições para apurar pelo menos um jogador e na fase final, portanto, serão 8 jogadores que irão participar na fase final. Também, de acordo com o dirigente máximo do xadrez nacional, os jogadores que na sua região não está inscrita na federação e os atletas na diáspora podem participar numa competição online. Novidade deste ano é que nós introduzimos além dos torneios das competições presenciais no apuramento, nas regiões, portanto, pelas várias associações, introduzimos também uma competição de apuramento online para os jogadores que vivam em regiões onde não haja associação e, eventualmente, até para os jogadores de diáspora que, eventualmente, se queiram participar. E, portanto, essa competição online também irá apurar um jogador depois para a final. A final da Taça de Cabo Verde de xadrez está marcada para o dia 4 de maio. Vai-se conhecer o vencedor que terá presença garantida na fase final do Campeonato Nacional Individual Absoluto deste ano. Notas finais, hoje há futebol no estádio da Várzea, joga-se para a Taça da Praia, a última partida que falta para fechar a primeira eliminatória. Boa Vista Eugênio Lima, a partir das 16 horas no estádio da Várzea, recordando que no passado fim de semana aconteceram todas as outras partidas. Um dos destaques vai para a eliminação da equipa detentora da Taça da Praia, a Académica, perdeu com o Sporting nos penaltis depois de um empate a 1. A fechar mesmo com a Liga dos Campeões, hoje vai ser uma noite cheia de futebol, 18 jogos e todos à mesma hora, porque é a última jornada desta primeira fase da Liga Milionária e muita coisa ainda está em jogo. Vamos ter então, a partir das 7 da noite, PSV Liverpool, Bayern Slovan Bratislava, Borussia de Dortmund Shakhtar Donetsk, Leverkusen Sparta de Praga, Girona Arsenal, Barcelona Atalanta, Stade Brest Real Madrid, Manchester City Clube Rouge, Young Boys Estrela Vermelha, ainda Lille Feyenoord, Juventus Benfica, Aston Villa Celtic, Dinamo de Zagreb Milan, Inter Mónaco, Sturm Graz Leipzig, Salzburgo Atlético de Madrid, Sporting Bolonha e finalmente Stuttgart PSG. Haja jogos 20 ao todo nesta noite. Fique bem.